Segundo Samuel capítulo 6, de Israel, 30.000 ao lado, e todos os que acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins, acima dela. Puseram a arca de Deus numa carroça novo e a levaram da casa de Abinadab, da colina. Uzá, Aiô, filho de Abinadab, conduzia a carroça, ou carroção, com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos, de pinho, harpa, liras, tamborins, chocalhos, símbolos. Quando chegaram à eira do Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, porque seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Ficou Davi contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou e a toda a sua família. Aleluia. Eu costumo falar, amados, querer fazer, irmãos, é importante. Todos nós, a palavra de Deus diz: excelente obra deseja aquele que almeja o episcopado, o que deseja um ministério. O ministério do Senhor é um desejo brilhante, é um desejo glorioso, é lindo, é maravilhoso. Mas não adianta nós queremos fazer para Deus de qualquer maneira. É isso que muita gente, líderes, eu sei que muita gente vai me ouvir, que eu estou falando, que está sendo filmado, não entende, que não é simplesmente pegar e mandar fazer, levantar e mandar fazer. Precisa de uma preparação, e isso exige tempo. Não é porque você tem o dom ele precisa do exercício para se aprimorar. O chamado precisa ser habilitado. O chamado precisa ser habilitado. É por isso, amado, que aqui na Filadélfia, por mais que a pessoa seja rica de dons, nós não simplesmente não colocamos aqui em cima do altar, porque é fazer que nem Uzá, tocar no que é sagrado, sem saber como está tocando, e morrer. Você está me entendendo? Tem pessoas que dizem assim: pastor, por que no seu ministério as pessoas, para serem levantadas como obreiro, tem um crivo, tem um preparo longo? Porque nós não queremos que ninguém seja como Uzá, levantado e amanhã morrer. Você está entendendo? Ah, porque eu tenho um talento de cantar, eu canto muito bem. Eu sei que você canta muito bem, mas você já foi habilitado, você já foi treinado, você já sabe o que você é no mundo espiritual? Você sabe qual a sua obrigação como mordomo? Porque as pessoas estão preocupadas em fazer. E eu já ensinei que a primeira obra a ser feita na nossa vida começa na nossa casa. É a primeira obra.
é a Jerusalém, é a tua casa. Ele disse para os discípulos: olha, vocês fiquem aqui, primeiro vocês vão ser habilitados pelo Espírito Santo. Primeiro vocês vão receber o Espírito Santo. Depois de vocês serem treinados pelo Espírito Santo, aí vocês saem, vão até os confins do mundo. Mas primeiro vocês começam em Jerusalém. Eu não sei se usar, ele tinha sido treinado, mas acredito que sim. Ali foi pura desobediência. Foi ignorância não, foi desobediência. E nós precisamos entender a importância de tudo isso. Sabe por que tem pessoas, ao analisar esse texto, vai dizer: tá vendo, esse Deus aí é um Deus vingativo, é um Deus brabo. Não, Deus é justo e bom. Diga: Deus é justo e bom. Diga: e amável. Ele é um Deus justo, bom e amável. Mas quando se trata da adoração, Deus é atento. Deus é atento. Deus, ele está com atenção na adoração. Ou alguém pensa que não? Por isso, quando eu venho de casa, eu já venho certo disso. E eu ofereço a minha melhor adoração para Deus. Não importa se eu estranhei com a pastora se estranhou comigo, a gente se resolve, né? Se alguma coisa não deu certo, Deus não tem culpa disso não. Uma coisa eu tenho certeza, que quando eu coloco meus pés aqui dentro, a adoração já vem de casa, e eu louvo ao Senhor de todo o meu coração, para não fazer que nem usar. Eu estou tocando naquilo que é sagrado. O altar é sagrado. Então, se eu pego o altar de Deus e faço de qualquer maneira, como a gente vê por aí, vai vir morte. Vai vir morte. Você entende por quê? As pessoas ficam questionando: mas como é que pode aquele líder? Como é que ele caiu? Porque ele fez que nem usar. Ele usou o altar de Deus sem preparo nenhum, com a vida toda desmantelada. Nós vemos aqui, amado, na história de Davi, um rei. Ele teve uma grande oportunidade. Qual foi? Irmão, ele era rei de Israel. Qual era o sonho de Davi? Ser rei de Israel. Agora ele vai buscar a arca. A arca, ela representava a presença de Deus. Os combates de Davi, a arca ia na frente. E agora ele está trazendo a arca para onde? Para a cidade amada. A cidade que ele diz lá no Salmo 122. É 122 que diz: alegrei-me quando me disseram. Ou é 122 ou é 121, meu Deus. Salmo 122. 122? Eita, tá boa a memória. Quando Davi diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe que casa do Senhor era essa? Jerusalém. Ele tinha muita alegria quando dizia, vamos lá em Jerusalém. Ele chamava a casa do Senhor. Você está entendendo, amados? Porque não é errado chamar isso aqui de casa do Senhor. Ele chamava Jerusalém. E Jerusalém é a casa do Senhor? Não, é uma cidade. Mas ele chamava Jerusalém a casa do Senhor. Sabe o lugar onde eu louvo o meu Senhor? Aonde um povo santo se reúne, podemos chamar a casa do Senhor. Essa é a casa do Senhor. E esse Davi, amados, ele teve uma grande oportunidade de levar a arca, transportar a arca para Jerusalém. Mas houve uma coisa aqui, é o primeiro ponto que nós vamos tocar: falta de reverência. Faltou reverência. Alguém disse assim, ó, sabe, na igreja tem que ficar todo mundo calado. Reverência ao Senhor. Não, quem foi que disse isso?
Quem foi que disse que ficar calado na igreja é reverência? Reverência é você gritar mesmo. Reverência é você adorar mesmo. Porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Isso é reverência a Deus. Faltou reverência. E quando falta reverência, vem o quê? Morte. Reverência tem respeito. A reverência tem temor. Quando nós glorificamos a Deus aqui, quando nós aplaudimos a Deus aqui, quando nós pulamos na presença de Deus aqui, e se você desejar, na hora do louvor, você está muito feliz, o fogo está pegando, e você está cheio da glória, e você sente aquele entusiasmo na glória do Pai, e quer correr aqui, pode correr em nome de Jesus. É só não tapear os irmãos. Não dando tapa nos irmãos, tá bom. Mas você quer rolar no chão, rola. Os obreiros só ficam cuidando ali para ninguém ser atropelado. Quer rolar, rola. Quer pular, pula. Quer gritar, grita. Quer sapatear, sapateia. Mas faça isso em nome do Senhor. Você vendo? Tem liberdade aqui. Eu não me escandalizo com isso, não. O camarada passa 3 dias pulando carnaval. Por que eu vou me escandalizar se ele está aqui pulando em Jesus? Pode pular, pode sapatear. Agora só tem uma coisa: você sapateia aqui, e lá fora também tem que dar glória a Deus. Amém? Você tem que ser aqui, tem que ser lá. Aqui você sapateia, rodopeia, cai no chão, rola e mexe. Lá fora você tem que dar o mesmo testemunho do rola e mexe aqui. De sapatear aqui, de sair correndo aqui. Lá fora alguém tem que dizer assim: meu Deus, conheço aquele crente ali que está rolando ali no chão. É de Deus, viu? Porque eu conheço o testemunho dela e conheço o testemunho dele. Ele rola lá na igreja, pula, sapateia, sai correndo feito um doido. Mas ou pessoa honesta, ou pessoa de Deus, ou pessoa que eu quero imitar, ou pessoa que eu quero imitar, aí Deus é glorificado. Tem que ter princípio. Glória a Deus. Quando alguém vem falar para mim assim: pastor, sabe aquele irmão, olha como é que ele age assim, eu digo: amém. Você conhece o testemunho da vida dele? Não. Você sabe o que ele faz? Sei não. Eu sei tudo o que ele faz, quem ele é. Se ele plantar bananeira na igreja, eu dou glória, porque tem testemunho aqui e tem testemunho lá fora. Você está entendendo? Eu alinho as coisas e Deus faz a mesma coisa. Mas a Bíblia Sagrada diz que faltou reverência, e Davi agora, como homem temente a Deus, ele soube que errou. Ele vai procurar agora corrigir o erro, mostrar o que? Reverência, para trazer a arca de volta. É sobre esses princípios que quero falar. Princípios, amados, que você vai levar para a sua casa. Ei, princípios que você vai levar para a sua casa. Porque o que você faz lá fora, você vai levar para dentro da sua casa. Tudo que você faz lá fora, você leva para dentro da sua casa. Diga para alguém que está do seu lado: tudo que você faz lá fora, você leva para dentro da sua casa. Por isso, amado, não tem como muitas das vezes a pessoa chega como: pastor, eu preciso conversar com o senhor, está acontecendo umas coisas erradas lá em casa, e começa a conversar: o que aconteceu isso? Mas não fala, presbítero Paulo e presbítero João, dos detalhes. Me conta só do sofrimento, mas não fala do que está fazendo errado lá fora. Como que eu tenho uma bola de cristal? Não, vai ter que dizer: não, porque lá fora eu faço assim, engano minha mulher, engano meu marido, apronto na escola, apronto no trabalho. Aí a gente sabe o que dizer.
Então agora nós vamos sentar e vamos corrigir. Para você andar com a arca. Foi o que Davi fez. Quando nós somos adoradores a Deus, amados, nós temos reverência. Que essa é a palavra? Veneração, admiração, consideração, respeito. Respeito. Em Isaías capítulo 1, versículo de número 3, está escrito, eu vou ler aqui na versão NVI, Isaías 1, verso 3. Abra sua Bíblia aí. O boi reconhece o seu dono, o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Olha o que quem está dizendo aqui. Você está entendendo, amado, por que o sofrimento? Porque as pessoas não compreendem, elas não entendem o princípio da adoração. Adorar, amado, não é ficar aqui em cima do altar e cantar, não. Isso aqui faz parte da adoração. Tocar faz parte da adoração. Pregar faz parte da adoração. Mas a verdadeira adoração é de corpo. É o que você faz com o seu corpo. É o que você faz com a sua mordomia. É o que você faz com a sua mordomia. A sua fidelidade, ela diz respeito à sua adoração. Se você é um adorador, você é um homem, uma mulher fiel. Fiel nos seus comprometimentos. Fiel com o seu marido. Fiel com a sua esposa. Fiel com seu pai e mãe. Fiel com seu professor. Fiel com seu patrão. A Bíblia diz que aos nossos patrões nós devemos agir com ele como se estivesse agindo com Jesus. Já pensou, Fabiano, os teus empregados agir com você como Jesus? Meu Deus, hein, mano? Os teus funcionários lá agindo com você como que age com Jesus. Glória a Deus. Amados, os teus funcionários agindo com você como eles agem com Jesus. Tudo fielzinho, tudo honestozinho, não tem do que temer. Dieguinho, teus funcionários agindo com você como age com Jesus. Dorme tranquilo, né, Dieguinho? Mas às vezes os piores funcionários são os crentes. Os piores funcionários são os crentes. Que triste um negócio desse. Não digo todo crente, mas tem uma laia aí, meu irmão, difícil de lidar. É triste quando a pessoa diz assim: pastor, eu tenho o maior prazer, pastor, de abençoar a obra. Eu tenho o maior prazer de botar uma pessoa para trabalhar lá comigo. Mas pastor, quando eu boto o crente dá trabalho. São os usados da vida. Não sabem levar a arca. Misericórdia. Não sabem levar a arca. Por isso tem morte na sua vida. Tem morte no seu trabalho. Ganha aquele dinheiro, não rende aquele dinheiro. Porque tem morte. Murmura disso, murmura daquilo. Nada está bom. Para quem não é contente, nada é suficiente. Para quem não é contente, nada é suficiente. A Bíblia diz que nós temos que nos contentar com tudo. Nós temos que nos contentar com tudo. Irmãos, alguns anos atrás eu tinha 5 prédios alugados, irmão, 5 prédios alugados aqui, 5 prédios alugados. Eu pagava água, luz e aluguel, não atrasava um. E a igreja não era metade do que tem aqui. Eu não vacilava com nenhum. Nunca chegou uma cobrança. Paulinho, fui inquilino do Paulinho
13 anos, com a igreja 15. Pergunta aí quantas vezes eu atrasei o aluguel lá. Não atrasava. Eu tinha uma mordomia a prestar conta. Sabe por que Deus me abençoava? Por causa da fidelidade, comprometimento. Eu não tinha comprometimento, amado, simplesmente com o meu nome, mas com o nome de Jesus. Isso é adoração. Isso é mordomia e adoração junto. Davi, ele tomou conta disso nessa hora. Ele disse: eu fiz uma coisa errada. Eu deixei uma pessoa despreparada, porque não tinha proscunho. A palavra proscunho do grego quer dizer beijar os pés, curvar-se. Você sabe qual é o meu sonho? Não é simplesmente ter uma igreja de 4.000 pessoas que nós vamos ter em nome de Jesus, mas uma igreja de caráter, um povo de caráter. Quando alguém disser assim: esse é crente da Filadélfia, não precisa nem assinar o cheque, eu sei que paga. Eita, tem comprometimento com a palavra. Eu já aluguei casa para a irmã dessa igreja. Eu já aluguei casa para a irmã dessa igreja sem ter nenhum bem aqui em Novo Hamburgo. Nenhum bem. A dona do estabelecimento da imobiliária era advogada. Pensa bem, né, João? Advogada, hein? Ela disse: se o pastor Augusto assinar, eu alugo. Eu não sou gaúcho não, sou lá do Ceará. Você está entendendo? Eu profetizo em nome de Jesus que essa igreja, ela vai se levantar dentro de um caráter, em nome de Jesus, fenomenal. As pessoas vão vir aqui por causa do seu caráter, por causa da sua vida com Deus, da sua verdadeira adoração. Você não só adora a Deus aqui, você adora a Deus lá no meio dos ímpios. Os ímpios tentam fazer com que você caia, mas não tem como cair, porque a sua casa está firmada sobre a rocha, sobre a fidelidade. Como José foi tentado, mas não caiu, porque lembrou que tinha um Deus que estava acima dele. Fidelidade, meu Deus. Vimos aqui, amado, que esse transporte aqui da arca para Jerusalém, ela teve duas fases. A primeira fase foi a fase frustrante. Foi frustrado, terminou em tragédia. Coisa feita, Mauri, sem reverência, termina em tragédia. Casamento que não tem reverência termina em tragédia. Reverência é o que? Respeito. 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 Uma das coisas que a minha mãe muito frisou em mim: meu filho, tenha respeito. Respeito. Eu já falei aqui, irmão, eu casei, eu só conheci uma mulher na minha vida. O nome dela é Ana Maria de Castro Lima Santiago Duarte. Eu guardei tudo que... Eu não tinha Jesus não, viu? Mas eu ouvia bem a minha mãe. Bem a minha mãe. Mãe disse assim: no dia que você mexer com a moça, você vai casar com ela. Seja ela quem for. Quando eu me aproximava das moças, eu me tremia. Disse: meu Deus, se eu mexer, tem que casar. Não, irmão. Eu tinha respeito. Fui presidente de uma cidade bem jovem, cheio de moças na igreja. As moças vinham querer: não, vocês não são mulher para mim, vocês são minhas filhas. Eu da mesma idade. Pastor, você é desse jeito. Meu irmão, que é pastor em Crateús, do mesmo jeito. Respeito. A palavra respeito é muito lindo.
Quem é que não gosta de ser respeitado? Quem é que não gosta de ser respeitado? Fiquei 8 meses longe da minha família aqui, mas guardei o respeito. Não tem uma unha, pode levantar aí. Eu acho que esse pastor não é homem não, macho, tem 3 filhos, macho também. Facão, sou facão. Facão, macho, né, Anderson? Macho, cabra é macho. Na Ceará a gente diz é macho. Mas respeito. Quando eu olho para as irmãs, eu vejo minhas filhas. Silmar, ele é um pouquinho mais de idade que eu, mas eu vejo ele como meu filho. Paulinho, Rejaninha, Nico, irmão Nico aí, irmã Marlene, que me tem como filho, mas eu vejo eles como filho também. O respeito é uma coisa linda. Era isso aqui que Davi deveria ter atentado. O respeito não podia ser do jeito dele. Adoração não é do nosso jeito. Diga, adoração não é do meu jeito. Ele quis transportar a arca do jeito dele. O que gerou isso? Morte. Você está com a Bíblia aberta? Capítulo 6, versículo 6 está escrito: e quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço, segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu contra Uzá. O seu ato de irreverência gerou o que? Morte. É a primeira fase. Segunda fase, agora eu não tenho que tentar levar de novo. Tenho que tentar. Só que agora foi bem sucedido. Qual foi o fato? Ele observou os requisitos da lei. Para transportar, abra a 1 Crônica capítulo 15. 1 Crônica capítulo 15. Vamos ver aqui. Qual eram os requisitos da lei? 1 Crônicas capítulo 15. Vamos ver qual foi os requisitos da lei. Então Davi disse: somente aos levitas poderão carregar a arca de Deus, pois para isso o Senhor os escolheu, e para ficarem sempre a seu serviço. Os levitas. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para trazer a arca do Senhor para um lugar que ele havia preparado. Reuniu também os descendentes de Arão e os levitas. O que ele fez? Ele escolheu as pessoas certas. E olha, tinha que ser levado no braço. Serviço. Sabe como é que você adora a Deus? Servindo. Sabe como é que você adora a Deus? Se sacrificando. Era um sacrifício levar aquela arca, era pesada. Eles tinham que levar, ela era ouro por dentro e ouro por fora. Pensa bem, ouro, pesada. Tinha alguns instrumentos dentro daquela arca. Eles tinham que levar aqui, sacrifício. Pastor, eu pensei que para servir a Deus é assim, ó, oba-oba, carnaval. Está na moda aí, né? Servir a Deus com carnaval. Não precisa de carnaval. É só a presença dEle. Não precisa de entretenimento. É a presença dEle. Ele tinha que fazer segundo a lei. A segunda tentativa agora, ele começa a entrar nos padrões, com a reverência. Eram 6 passos que os levitas deviam dar com a arca. Davi sacrificava bois e carneiros cevados ao Senhor. Irmãos, era assim, eles davam 6 passos. No 7º, sacrificava. 6 passos. No 7º, sacrificava. Mas como ele tinha feito, não era assim não. Era na carroça. Vem, traz uns boi. Sabe que tem gente adorando a Deus assim? Em carroça. Tem gente adorando a Deus em carroça. Por isso que não funciona.
Por isso que a glória de Deus não vem. Pastor, por que a igreja não vem em glória? Porque está adorando a Deus em carroça. Pastor, por que eu não entendo as coisas de Deus? Porque você está adorando a Deus em carroça. Pastor, por que as coisas não fluem de Deus na minha vida? Porque você está adorando a Deus em carroça. É do seu jeito. Sabe aquela pessoa que diz assim, sabe, eu sirvo a Deus do meu jeito. Eu oro em casa, eu leio a Bíblia. Você está adorando a Deus em carroça. Não sou eu que estou dizendo, está na Bíblia. Não funciona. Diga, não funciona. Devemos servir a Deus como? Abre Hebreus, capítulo número 12. Hebreus capítulo 12. Você vai ver. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Estou ensinando os passos aqui da verdadeira adoração. 12, 28. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos de israelita. Pela fé o povo atravessou o mar vermelho, como uma terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Porque faltou o quê? O poder do sangue. Faltou o sangue. Faltou santidade. Hebreus capítulo 12, verso 28 e 29. 11. Eu li, foi 11. 12, aí foi mesmo. Capítulo 12, verso 28 e 29. Obrigado, John. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. Diga, agradecidos. E assim adoremos ao Senhor de modo aceitável, com reverência e temor. Diga, reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Tem que ter reverência e temor. Diga, reverência e temor. A forma correta é reverência e temor. Sabe, amados, não queira fazer a coisa mais fácil. Tudo que se faz para Deus tem que ter o sacrifício, para ter a renúncia. Tudo tem que ter o sacrifício. Ah, pastor, eu tenho tanta coisa para me sacrificar a Deus. Então começa de hoje em nome de Jesus. Sacrifica mesmo teus desejos pecaminosos, porque todos nós temos desejo para pecar. Não que a gente queira pecar, mas porque a carne que está aí quer pecar. Não venha dizer para mim que não tem desejo de pecar, que tem. O pecado tentou subjugar Jesus, mas não conseguiu. Porque às vezes pode alguém pensar assim, não, uma vez que eu estou crente agora, estou jejuando, estou orando, eu não vou sentir vontade de pecar. Vai, igual vai. Infelizmente vai. Mas se você tiver reverência e temor, você não vai pecar. Alguém está me entendendo, sim ou não? Quando nós somos adoradores, nós temos que ter essa santidade. O que é isso? Separação, renúncia daquilo que verdadeiramente nós consideramos que deve ser separado, a impureza, o que é mal, o que é profano, e dedicarmos ao Senhor a nossa vida, devoção, consagração total a Deus. Porque você não consagra a vida só no jejum. A vida consagrada a Deus é todo dia. Você quer ter uma vida transformada? Então consagra a Deus todo dia. O que você ouve, o que você vê, o que você fala. Consagração. É com relação a essa adoração que leva Davi à arca. Como os levitas. Era a forma certa. Eles santificavam. Em Crônicas 15, 12, nós vemos isso. A palavra de Deus nos orienta a adorar a Deus na beleza da sua santidade. A santidade está aqui nessa manhã. A santidade de Deus está aqui nessa manhã. Quantos creem nisso, diga amém.
Quando nós somos adoradores, terceiro, nós temos temor. O que é isso? Sentimento de respeito e considerar o que ele fala. Com a morte de Uzá, Davi temeu. Ei, com a morte de Uzá, Davi temeu. Significa o quê? Quando alguém cai, quando alguém erra, não é motivo para apontar, não é motivo para nós cairmos também, é motivo para nós não errarmos. Alguém está me entendendo? Que a pessoa pensa assim: ah, fulano, está vendo, fulano errou, ah, vou desistir da igreja, vou desistir. Você vai desistir da igreja porque o A, B errou, mas ele é um Uzá na vida. Você não tem nada a ver com a vida de ninguém. Você não tem nada a ver com o erro de ninguém. Eu não tenho nada a ver com os pecados de ninguém. Que o líder caiu, que deixou de ficar em pé, que não quer mais nada com Deus, não tenho nada a ver. Eu vou prestar conta com Deus pessoalmente. Então essa de, eu não vou para a igreja porque o fulano não me olhou, porque o fulano não me cumprimenta, porque o fulano faz aquilo tudo errado, vai para a igreja e ainda toma a Santa Ceia. Ele toma para a própria condenação dele, ele toma para a própria morte dele. E você precisa entender que você não pode fazer igual, tem que fazer diferente em nome de Jesus. Tem que fazer da forma certa. Não porque ele faz tudo errado lá fora, e chegando na igreja eu vejo, está lá louvando, adorando, levantando as mãos, tomando Santa Ceia. E que tu tem a ver com a vida alheia? Eu não tenho nada a ver com a vida alheia. Eu simplesmente não faço. Eu simplesmente não faço. Eu simplesmente vigio, porque eu sei o que vai acontecer a mim. Vai ter preço, e muitas das vezes tem preço de morte. E já vou avisando, hein? Vai te libertando do vício, senão eu sou a primeira pessoa que a família vai ligar para me fazer o teu funeral. Amém? Isso aí pode ser que gere temor em você, porque eu falei isso para duas pessoas e eu fiz o funeral das duas. Pesado, mas é real, né, irmã Maria? Eu sei que a família vai ligar para mim: pastor, só pode fazer o meu funeral do meu esposo, da minha esposa, do meu filho, da minha... Faço. Faço o funeral. Já disse no culto, já estou comprometido. Pastor, não quero morrer, não quero morrer. Então ande na linha. Então ande na linha. Então obedeça a Deus, porque o profeta da casa já falou: está vindo o anjo da morte aí. E diz a Bíblia: quando o anjo da morte passa, aonde não tiver a marca do sangue, ele entra e mata. Aonde não tiver a marca do sangue, ele entra e marca. Marca do sangue significa aliança. Marca do sangue significa compromisso. Marca do sangue significa vida consagrada. Marca do sangue significa adoração. Chega de crentes medíocres. Chega de crentes medíocres. Que aqui na igreja é uma coisa, lá fora é outra. E a gente, o triste é saber pela boca dos outros. Fulano aqui é uma coisa, lá fora é outra. Eu digo: eu entrego na mão de Jesus. Eu entrego na mão de Jesus. Morre. Pastor, o senhor está matando? Não, ele mata. Ele mata. Deus mata? Mata, está na Bíblia que Deus mata. Mata ou não mata? Mata. Mata por falta de reverência. Quem foi que matou Uzá? Quem foi? João? Deus. Foi Davi que matou. Deus matou, porque faltou reverência, faltou verdadeira adoração. Sabe, amados, eu estou com 40, eu estou ainda nos 40, Isaías. Eu estou com 54 anos, fiz 54 anos agora no dia 20.
de fevereiro. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, meu Senhor. 54 anos. Parece, né? 15, 20. Ó, eu disse, já falei isso a púlpito, já falei até lá no retiro. Se for para um dia eu me desviar, trair minha mulher, os céus já estão abertos para receber essa palavra aqui na dita tribuna. Eu fico muito grato a Deus em preparar um caminhão cheio de tijolo e me pega e passa por cima. Um Fusca faz isso, mas eu quero um caminhão lotado de tijolo, deixe rente no chão, que não sobre nada, só a pá para juntar. Eu prefiro do que eu trair o meu Senhor, do que eu trair a igreja, do que eu trair minha esposa, do que eu trair meus filhos, do que eu trair vocês que confiam em mim. Vocês que confiam em mim. A minha confiança está em Deus. Vocês confiam em mim porque a minha confiança está em Deus. Vocês confiam em mim porque a minha confiança está em Deus. E eu quero andar justinho com Ele, porque eu sei que Ele é um Deus poderoso. Eu sei que Ele pode matar, como Ele pode vivificar. Então eu quero ser vivificado nele, eu quero ser abençoado por Ele, eu quero andar na presença dEle, e você também, em nome de Jesus. Eu não quero brincar de crente. Meus pais partiram para a glória, minha mãe e meu pai. Eu não tive a oportunidade de estar com eles no último suspiro. Estava aqui em 98, quando a minha mãe morreu. Naquele dia eu estava fazendo um culto a Deus. Eu recebi a notícia, era de tarde, no domingo. Eu recebi a notícia que minha mãe tinha morrido naquele domingo. À noite teria o culto. Eu poderia ter escalado um obreiro e disse: vai lá e prega, porque eu não tenho condição, minha mãe morreu, partiu para a glória. Mesmo que eu pegue um avião agora, não tem como chegar lá. Eu não tinha condição na época. A igreja não passava de 9 dizimistas. Não tinha nem como ir de ônibus, era 3 dias, 3 noites. De avião não tinha como comprar passagem. Eu fui para a igreja. Naquele domingo de 1998 eu fui para a igreja. Adorei a Deus na mesma proporção que eu adoro até agora. Porque eu sei que ela partiu para a glória, mas ela partiu consciente que ela tinha um filho adorador aqui nessa terra. Um dia eu vou me encontrar com ela e vou dizer: mamãe, permaneci até o fim. É o maior legado que minha mãe deixou. Uma vida honesta. Minha mãe era uma adoradora. Na minha casa sempre tinha pessoas se consultando com minha mãe. O exemplo dela eu jamais esqueço. Passei para meus filhos. Você está me entendendo? Eu não posso fazer esse desfeito. Uma pessoa que segurou a barra até morrer. Minha mãe sofreu do meu pai, mas ela disse: eu não abandono vocês. Vou ficar com teu pai sofrendo, mas eu não abandono vocês. Ela tinha uma escolha. Uma tia dela disse assim: vem morar comigo, mas tu tem que abandonar todos teus filhos. Larga esse homem. Ela disse: não, vou ficar sofrendo, mas vou ficar com eles. Você está me entendendo? Eu tenho uma gratidão enorme pela mãe que Deus me deu. Você está entendendo? Isso é adoração a Deus. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe. Às vezes o filho, o pai e a mãe falam, ele retruca. Filho, não faz isso. Pode ser que eu seja convidado pelos teus pais a fazer o teu funeral, e eu vou fazer, se eles me convidar. Eu sei que vai fazer. Então, para não fazer, obedece.
Porque teus pais não ensinam a errar, teus pais ensinam a acertar. Aleluia. Adoração, amado, ela tem esse poder. Que poder? Da vida. Quando você adora para viver. Nós estamos adorando aqui nessa manhã para viver em nome de Jesus. Quando nós somos adorador, temos que ter temor, não medo. Temor não é medo. Temor é sentimento de respeito. Considerar o que se fala. Considerar o que se fala. Eu digo aqui que eu vou durar 110 anos. Sabe por quê? Porque eu creio que Deus vai acrescentar mais na minha vida. Quanto meus pais foram vivos. Meu pai mesmo, que era um homem que bebia muito, dava muito trabalho, meu pai. Eu nunca desrespeitei meu pai. Eu ia buscar meu pai dentro do bar, cheirando ele. Eu cheirava meu pai dentro do bar. Eu nunca tive vergonha do meu pai. Nunca. Ele bebia muito. Cheirava ele, levava ele para casa. Tirava a roupa dele e dava banho nele. Bêbado. E pai, toma banho aí. O pai tomava banho. Pastor, você não ficou irado com seu pai por ter feito a sua mãe sofrer? Isso era um caos que eles tinham que resolver. Nunca ficou. Foi resolvido no final, quando minha mãe estava para morrer, chamou meu pai e pediu perdão. Meu pai perdoou minha mãe. Meu pai um dia comprou uma bicicleta, foi para a igreja. Meu irmão dirigia a igreja que nós nascemos na fé. E ali meu pai se rendeu a Jesus. Meu pai disse: olha, meu filho, eu quero dizer uma coisa para ti. Se eu tivesse sido crente há mais tempo, eu era um homem rico. Mas que pena que ele veio tomar conhecimento disso já preste a morrer. Mas ele morreu e foi para a glória. Você está me entendendo, amados? Quando somos adoradores, temos sinceridade. O que é sinceridade? Franqueza, integridade, caráter, honestidade, retidão. A retidão, ser correto. Custa ser correto, custa fazer as coisas certas. Não custa. Principalmente que nós temos o Espírito Santo. Eu quero dizer para você nessa manhã que você tem o Espírito Santo para te auxiliar, para você ser uma pessoa correta, para você ser uma pessoa de respeito, para você respeitar pai, mãe, avó, tia, tio, e Deus vai ser glorificado através da sua vida. Tem que ser sincero a Deus. A sinceridade, amados, ela leva o nome de Deus. A Bíblia Sagrada diz, amado, que agora ele toma uma decisão correta. E essa decisão começa a mudar o curso da história de Davi, porque ele começa a ser um homem sincero agora nas suas decisões. Não é do meu jeito, diga: não é do meu jeito. Diga: é do jeito de Deus. É do jeito de Deus que você adora a Deus. E disseram ao rei Davi, capítulo 2 Samuel 6:12, e disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom, ordenou que levasse a arca de Deus para a cidade de Davi. O que ele fez aqui? Ele tomou uma decisão de fazer a coisa como era para se fazer. Ele percebeu que o Senhor estava exigindo um coração puro, sincero, para ser um adorador. Eu creio, amado, que a sua alma está sendo lavada aqui nessa manhã em nome de Jesus. Está sendo lavada nessa manhã em nome de Jesus. Você não vai sair daqui a mesma pessoa que você chegou. Eu profetizo em nome de Jesus, você vai sair outra pessoa em nome de Jesus. Sinceridade. Eu não vou ficar fiscalizando a vida de seu ninguém, o que está fazendo certo, o que está fazendo errado. Não fico como alguns ficam por aí, fiscalizando o que está no Face, que está nisso. Eu não fico fiscalizando, não. Se você fizer errado, você vai prestar conta com ele. Se eu fizer errado, vou prestar conta com ele. É cura. Deus está curando a alma aqui nessa manhã em nome de Jesus. Quando nós somos adoradores, nós temos que ter obediência. Diga: obediência. Se você tiver obediência, você vai fazer exatamente como é para ser feito. Davi pegou, fez a arca,
botou no lugar certo e transportou a arca com os levitas. Quando Davi se posicionou ao mandamento do Senhor, de maneira certa e correta, o transporte da arca deu certo, e a glória de Deus veio sobre Jerusalém. Vai vir glória de Deus sobre a tua casa. Você quer que os teus filhos sejam abençoados? A glória de Deus vai vir sobre os teus filhos. Você quer que os teus netos sejam abençoados? A glória de Deus vai vir sobre os teus netos. Você quer que os seus bisnetos sejam abençoados? A glória de Deus vai vir sobre os teus bisnetos, em nome de Jesus. E tem que começar com você. O poder da oração de um avô é muito grande. Se eu li que Dona Marlene se preocupa com os filhos, e agora se preocupa com os netos. Eu sempre digo para eles: só entrega na mão de Jesus. Só entrega na mão de Jesus. Jesus sabe direitinho o que vai fazer. Agora, quando Jesus fizer do jeito dele, não murmura não. Nem fica questionando: por quê? Por quê? Por quê? Porque Jesus faz o melhor. Jesus faz o melhor. Alguém está me entendendo? É com filho, é com neto, é com bisneto. Ele faz o melhor. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero levar você à verdadeira adoração. Cura na sua alma. Chega de viver uma fé hipócrita, uma fé mentirosa, uma fé religiosa. Nós não queremos religião aqui. Nós queremos Deus aqui. Diga: eu quero Deus. Tem pessoas aqui nessa igreja que eles poderiam ir para outras igrejas. Muita gente aqui. Por que eles não vão? Eles não querem uma vida religiosa. Eles querem uma vida transformada. Levante as suas mãos e feche seus olhos.